Feliz ano velho para você, empresário brasileiro, que agora em 2026 vai ter que encarar uma série de medidas amargas que foram aprovadas ao longo do ano de 2025, além da reforma tributária que já estava prevista desde 2023 para começar a ser implementada em 2026. E essas medidas que chegam em conjunto vão fazer com que 2025 seja um ano que você vá sentir saudades, mesmo não sendo o melhor dos anos em matéria de tributação. Afinal de contas, até 2025 a gente já tinha um sistema tributário extremamente complexo e uma carga tributária muito pesada sobre o empresário. Mas, como diz um ditado, não há nada tão ruim que não possa piorar. E foi isso que aconteceu agora em 2026. E eu quero destacar aqui primeiro a própria reforma tributária. Apesar de os efeitos econômicos da reforma não começarem em 2026, você precisa estar preparado e se adaptar, inclusive para destacar esses tributos em suas notas fiscais, esses tributos criados a partir da emenda constitucional número 132 e instituídos pela Lei Complementar número 214. E eu estou falando principalmente de IBS, que substitui ICMS e ISS, e estou falando também da CBS, cujas alíquotas serão de 0,1% e 0,9% neste ano, mas serão nesses percentuais apenas para efeito de destaque nas notas fiscais, porque não vai haver recolhimento efetivo desses tributos na medida em que a empresa cumprir com as obrigações acessórias determinadas em lei. Muitos empresários já vão ter que tirar dinheiro do bolso para investir em sistemas, ferramentas, consultorias, até para se preparar para o ano que vem, quando a gente vai ter a extinção de PIS e COFINS e a instituição já da CBS. Já a migração do sistema de ICMS e ISS para o IBS vai demorar mais tempo. A gente pode dizer que só a partir de 2029 os efeitos econômicos vão ser relevantes. Até lá, o impacto que está mais próximo é decorrente da substituição de PIS e COFINS pela CBS. E aí eu chamo a atenção para o fato de que muitos empresários brasileiros estão no regime do lucro presumido, quando não do Simples Nacional. A maioria está no Simples, mas não estando no Simples, a maioria esmagadora acaba se sujeitando ao regime do lucro presumido. E no lucro presumido, a alíquota de PIS e COFINS que incidem sobre o faturamento, elas somam 3,65%. Mas a CBS que vem por aí, ela está prometendo ficar ali na faixa de 8% a 9%. Você pode dizer que, de pronto, vai haver um aumento significativo na carga tributária. E a gente pode dizer que isso é relativo, vai depender muito do segmento, porque existem várias variáveis que a gente deve considerar. Por exemplo, o segmento de saúde vai ter uma redução de alíquota de 60%. Isso vai fazer com que a alíquota da CBS, com essa redução, ela possivelmente fique menor do que a alíquota de PIS e COFINS, que atualmente se cobra. Além disso, as empresas que recolherem CBS, elas vão ter direito à não cumulatividade ampla, ou seja, elas vão poder se creditar de praticamente todas as despesas que sofrem incidência dessa contribuição, motivo pelo qual não dá para dizer que todos vão suportar uma carga tributária maior a partir de 2027. Mas é fato, principalmente empresas prestadoras de serviços, cujo principal insumo para a prestação dos seus serviços está na mão de obra dos seus empregados, essas vão sofrer certamente com um aumento significativo da tributação já em 2027. E antes de 2027, agora para 2026, eu quero dar destaque para outras duas alterações ocorridas em 2025, dentre tantas novidades que estão onerando os empresários de uma maneira geral. Eu quero falar primeiro da tributação dos dividendos. Essa que foi a medida compensatória para justificar a isenção de imposto de renda das pessoas físicas que ganham até R$5.000, medida compensatória que é inclusive muito polêmica porque, de fato, o empresário brasileiro, desde 1996, está isento de pagar imposto de renda sobre os lucros e dividendos. Mas isso decorre de uma política que lá atrás foi definida, política essa que focou na tributação da pessoa jurídica, ajustando a tributação ali de imposto de renda e CSLL de tal maneira que o empresário chega a pagar o equivalente a 34% do seu lucro a título desses dois tributos. E à medida em que agora a legislação passa a tributar a distribuição dos dividendos, isso significa que a gente está tendo tributação elevada na pessoa jurídica e agora a tributação também na pessoa física, por mais que essa tributação esteja sujeita ali a limites mínimos. E esse limite mínimo, eu tenho receio de que ele fique fixado na legislação por muitos anos sem reajuste. Ou seja, a legislação previu que quem retirar a título de lucros e dividendos até R$50.000 como sócio de uma empresa não vai pagar imposto de renda sobre essa parcela. Entretanto, é preciso lembrar, R$50.000 hoje
tem um determinado poder aquisitivo. Daqui a 5 anos, 10 anos, vai ter uma outra representatividade econômica. E a dúvida é, será que o governo vai ter a preocupação de, ao longo dos anos, ajustar esse valor? Eu falo isso, inclusive, porque lá em meados dos anos 90, houve a mudança na tributação da pessoa jurídica e o adicional de imposto de renda, ele só incidiria a partir do lucro que excedesse a R$20 mil mensais. E esse limite não foi reajustado desde 1995, o que significa, há mais de 30 anos, o adicional de imposto de renda que as empresas pagam sobre o seu lucro, ele é calculado a partir de um valor que está fixado nominalmente no mesmo patamar, e isso representa uma forma indireta de se aumentar a tributação das empresas todos os anos. Tomara que isso não venha a acontecer com a tributação dos dividendos. Mas eu quero destacar aqui também uma outra mudança, e essa eu considero a mais absurda de todas e que já passa a valer agora em 2026, de acordo com aquilo que foi aprovado no apagar das luzes de 2025, através da Lei Complementar número 224, os benefícios fiscais concedidos pelo governo federal serão reduzidos em 10%. E eu não estou aqui para criticar a decisão do governo de, por exemplo, reduzir o favor fiscal, a alíquota zero concedida para determinados produtos ali que compõem a cesta básica, por exemplo. Eu não estou aqui dizendo que o governo não tem a prerrogativa de tributar com uma alíquota pequena produtos que estavam sujeitos à alíquota zero, mas eu quero criticar principalmente um ponto dessa lei que, na minha opinião, é muito controverso. É o fato de o governo ter considerado na lei que o regime de tributação pelo lucro presumido é um benefício fiscal, e ele, através da Lei Complementar 224, estabeleceu que esses percentuais de presunção de lucro vão ser majorados em 10% a partir de 2026. Isso significa que uma empresa que presta serviços em geral e é do lucro presumido, ela vai ter que calcular o imposto de renda e a CSLL não mais sobre 32% da sua receita bruta, mas sobre 32% acrescidos de mais 10%, sobre 35,2%. E isso é bastante questionável pelo fato de que, em nenhum momento, a legislação tributária denota que o regime do lucro presumido é um benefício fiscal, mas foi assim considerado na Lei Complementar 224, e essa é a justificativa para o governo majorar o imposto de renda e a CSLL das empresas de uma forma, vamos dizer, muito sorrateira, inclusive com um questionamento aí relacionado à natureza da justificativa legal para a aprovação dessa lei, que possivelmente vai gerar demandas judiciais. E isso acaba significando na prática para você empreendedor que, além das novidades decorrentes da reforma tributária, cujos efeitos econômicos começam mais adiante, mas que você já precisa se preparar para ela a partir de agora, associado à tributação dos dividendos e somado ainda a esse aumento na base de cálculo do lucro presumido, representa um pacote de mudanças bastante amargo para o ano de 2026. E nesse cenário a gente pode dizer que o empresário brasileiro ele precisa adotar medidas como essa para poder avaliar até que ponto os seus custos tributários estão dentro do limite da legalidade, até que ponto ele está pagando mais do que deve e agora sendo premido por uma tributação ainda maior. Caso você se interesse em obter uma avaliação, um diagnóstico gratuito do quanto a sua empresa eventualmente está pagando a mais, a gente oferece esse serviço através da Open Soluções Tributárias. Para você obter mais informações, basta você clicar no link que aparece aqui na descrição desse vídeo. Eu quero agradecer a sua audiência, pedir que você poste aí os seus comentários, as suas dúvidas, e não deixe também de compartilhar esse conteúdo com outras pessoas que possam se interessar em aprender mais a respeito desse tema. Um forte abraço e até o próximo vídeo.